Boa noite a todos. É uma alegria novamente estarmos aqui nessa sala de aula do Espírito, onde todos podemos aprender juntos. E com uma alegria muito grande que parece que finalmente o outono está chegando, né? O friozinho já, graças a Deus, batendo na porta nossa aqui, nos levando a ficar mais próximo um do outro, a compartilhar o calor humano, né? E, inicialmente, a gente fazer um agradecimento aqui também ao Rodrigo Oliveira Coelho, que nos assiste pela internet, lá de Valparaíso, Goiás, Valparaíso de Goiás, uma cidade a 50 quilômetros de Brasília. E ele lá com a Casa Espírita, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, nos assiste, faz questões, perguntas também. E é uma alegria muito grande saber, né, que pessoas no Brasil inteiro assistem esses estudos e assistem às palestras realizadas aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Apesar do Mário com a câmera dele ali nos deixar nervosos, né, a gente ficar aqui constrangido, mas quando a gente sabe que esses nossos estudos chegam aí no mundo todo através da internet, a gente fica muito feliz. Obrigado pela sua audiência pela internet, viu, Rodrigo? Vamos começar então com o Ives, com as questões de hoje, depois o Arlen. Boa noite a todos. Sempre uma satisfação para a gente estar aqui. A primeira pergunta da noite é a seguinte. Queria que vocês falassem sobre a pílula do dia seguinte. É abortiva? Se sim, como fica a mulher que faz o uso sem ter o conhecimento do ato em si? Bom, boa pergunta essa aqui. O que acontece? Allan Kardec, ele nos informa que a reencarnação, ela inicia no momento da concepção. O momento da concepção, o momento da fecundação. Esse momento, ele ainda é um tanto impreciso. Não existe como a gente determinar com precisão esse momento da concepção em si. Nesse sentido, a pílula do dia seguinte, ela pode ou não ser abortiva. Agora, o ideal é não fazer o uso, né? Porque é um tiro no escuro que você está dando. Porque você pode estar usando a pílula no dia anterior, no dia seguinte, e já ter havido ali, já ter acontecido a concepção. Aí sim ela é abortiva. Ou você pode dar a sorte, isso aí a gente está falando pelos imperativos da lei causa e efeito, de ainda não ter ocorrido a concepção, e você não venha responder por esse ato perante a sua consciência ali na frente. Então, o aconselhável é que não seja feita esse uso, e sim se utilizem de outros métodos preventivos. Aí fica assim, como fica a mulher que faz o uso sem ter o conhecimento do ato em si? Então, aí é que está. Toda a nossa atitude, todo o nosso equívoco, quando ele não tem um conhecimento, vamos dizer assim, a nossa dívida, aquilo que a gente vai ter que responder, ele é atenuado. Porque ele é uma movimentação da falta de esclarecimento, ou seja, da ignorância. Então, a providência divina, ela atenua as consequências disso, dado a falta de esclarecimento naquele aspecto específico da qual eu estou errando. Então, agora, para quem já é esclarecido, para quem já tem a concepção dessa realidade, então aí passa a ser um peso maior, né, dentro dessa atitude que a pessoa vem a tomar. Boa noite, os companheiros. Nós temos uma pergunta da seguinte forma. Queria saber sobre o passe. Qual é o benefício e se os espíritos amigos ou algum parente desencarnado possa estar na sala? Olha, sobre o passe. Vamos assim generalizar, depois a gente passa especificamente para uma sala, né, dentro da casa espírita, aonde ali o ambiente está adequadamente preparado
para a transmissão dessas energias. Bom, quando um pai, uma mãe, diz ao seu filho, Deus te abençoe, o que ele está transmitindo para o filho naquele instante? Energia. Passe é transmissão de energia. A bênção que um pai dá ao seu filho é um passe, é uma transmissão de energia. Um abraço fraterno que um amigo dá no outro é uma transmissão de energia, é um passe. Está levando, partindo daquele indivíduo, aquele carinho, aquela vibração gostosa, indo em direção ao companheiro, isso é passe. Às vezes a gente acha que só na casa espírita existe o passe. Inconscientemente, nós podemos transmitir essa energia sem entender o que é que nós estamos fazendo. Todo pensamento, né, do bem em direção, seja quem quer que for, é uma radiação, é uma transmissão de energia. Agora, dentro da casa espírita, há uma especialização, um local mais adequado para a transmissão dessa energia. Por exemplo, quando vocês estão sentados aqui e no final ao passe, existem equipes do plano espiritual que fazem um check-up nas pessoas, principalmente aqueles que já escreveram, né, pegaram a senha do passe, eles serão verificados, eles serão o quê? Examinados. Quando a pessoa chega dentro da sala do passe, eles já sabem o tipo de energia até onde eles podem doar e transmitir essas energias para as pessoas. Vai depender do merecimento dela, tá? Eles não podem fazer nada mais além daquilo que é permitido para a pessoa. E o passe também, ele não vem só energias do passista, do espírito passista e nem do encarnado, não. Do encarnado saem energias também espirituais, né, do perispírito, etc, etc, e também do corpo físico, energia biológica, que vai ser acoplada também às energias do espírito passista, que está, vamos dizer assim, na outra dimensão. E, conforme a necessidade desse indivíduo, da pessoa que está recebendo passe, será buscado na natureza energias de plantas, de produtos químicos, para ser o quê? Conjugado nessas energias que serão transferidas naquele instante para a pessoa. Passe é uma coisa maravilhosa, com efeito extraordinário. Aí pergunta, dentro da sala de passe, provavelmente pode ter algum acompanhante do plano espiritual desencarnado, um parente? Às vezes pode sim, por que não? Né? Mas, dentro da sala do passe, aquele que vai trabalhar lá para a transmissão de energia, ele tem uma preparação sim. Então, o espírito, mesmo desencarnado, ele pode, às vezes, ser levado lá dentro dessa câmara para receber o benefício, mas ele transmitir, por ser um parente e querer transmitir aquela energia naquele instante, possivelmente há uma restrição para essa pessoa. Mas, em outra situação, ele poderá transmitir essas bênçãos, essas energias, tranquilamente. Mas dentro da casa espírita, na sala de passe, há uma especialização para isso. Há uma sintonia muito mais profunda e um conhecimento da necessidade que as energias que serão necessárias para aquele indivíduo. Interessante o Arley falar, né, Deus te abençoe, meu filho. Caiu tanto isso de moda, né? Vocês abençoam os filhos de vocês até hoje? Tem esse hábito? Está muito fora de hábito, mas é um passe, né? Eu lembrei, Arley, do soprar. A mãe da gente, quando a gente machucava, soprava o machucado, né? Não, vou soprar, vai sarar, né? É passe. Né? Transmissão de energia. Transmissão de energia. Ela com todo o amor ali, dando aquela sopradinha no machucado, às vezes até sarava, né? Não é verdade? Bom, uma pergunta muito interessante sobre mediunidade.
Se ao nascermos já viemos no plano terrestre com a mediunidade, ou podemos adquiri-la ao longo da vida? Muito obrigado. Bom, nós temos que entender mediunidade de uma forma mais ampla para poder responder essa questão. Nós temos a chamada mediunidade natural. É uma mediunidade que todos nós vamos desenvolver. Aliás, todos nós somos médiuns naturais. Quando define mediunidade, Allan Kardec fala que é a capacidade que nós temos de receber influência dos espíritos, tanto dos bons espíritos, quanto daqueles que não são tão bons assim. Então, todos nós somos capazes de receber essas influências. Seja, por exemplo, a influência do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda, entre aspas, aquele espírito que tem como missão nos acompanhar e nos proteger durante a vida. Então, esse espírito, ele fala constantemente conosco através do pensamento. Todos podemos ouvi-lo se prestarmos atenção, porque ele nos acompanha desde o momento do nosso nascimento, durante toda a vida. Então, basta que a gente o escute, desenvolva a nossa percepção para ouvir os pensamentos que chegam na nossa cabeça. E aí nós vamos perceber que grande parte desses pensamentos não são nossos, mas chegam prontos na nossa cabeça. É a mediunidade natural. E essa eu posso desenvolver. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele trata da mediunidade da cura, o passe, ele fala que essa é uma das mediunidades mais fáceis de serem desenvolvidas. Porque quando a pessoa se propõe a doar, a auxiliar, os espíritos benfeitores se aproximam e vão ajudar aquele espírito que está com essa intenção de ajudar, de auxiliar, vão auxiliá-lo para que ele consiga fazer isso. Então tem essa instrução lá no Livro dos Médiuns sobre mediunidade da cura. Agora, existe também uma mediunidade que não é essa natural. É uma mediunidade que a gente pode chamá-la de induzida. É uma mediunidade que, por causa de uma missão, prova, aquela mediunidade, ela é colocada naquele indivíduo no momento do nascimento. Porque a mediunidade tem a sua origem física, ela é física. E então, os amigos espirituais, os engenheiros genéticos, que conhecem muitos mecanismos da vida, ele pode influenciar para que o corpo físico nosso, esse aparelho que nós nos manifestamos, tenha uma sensibilidade mediúnica maior, mais ostensiva, para que esse espírito realize uma determinada tarefa nesta vida. Então, ele já tem assim uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade pronta, que precisa ser não desenvolvida, mas educada. Porque como essa mediunidade foi dada para ele sem ter sido desenvolvida naturalmente, ela, muitas vezes, este espírito não tem o pleno controle dela. Ela se manifesta de uma forma muito forte, digamos assim, com ele. E ele, então, precisa educar-se para lidar com essa mediunidade, que foi, inclusive, na maioria dos casos, requisitada por ele próprio antes de nascer. Então, espero que, dessa forma, tenha explicado melhor as possibilidades. O desenvolvimento mediúnico da mediunidade natural, todos nós podemos fazer ao longo desta e das outras vidas. E aquele que já tem a mediunidade pronta, que foi dado por um motivo de
missão ou de prova, para ele ser provado, ou ele provar a si mesmo, ele tem que educar essa mediunidade, ele tem que aprender a se relacionar com ela, para que ela seja só fonte de luzes para ele e para os outros, e não fonte de inconvenientes. Boa noite. Por que a carne vermelha é prejudicial quando se está em tratamento espiritual? Bom, porque a carne em si ela tem um peso, e a gente, quando come, tem uma dificuldade de digerir maior do que outros alimentos. E isso, de certa forma, altera a nossa composição orgânica. Então, não só a carne prejudica o tratamento espiritual, como também outros excessos que a gente vem a cometer. Tá? A carne em específico, porque ela justamente tem essa dificuldade maior de ser trabalhada pelo nosso organismo. No entanto, eles recomendam que se evite a alimentação de carne antes de um tratamento espiritual, justamente porque nós necessitamos dessa harmonia, tanto mental quanto física, ao se entregar num tratamento espiritual. Então, quando a gente come a carne antes desse tratamento, ou então a gente comete outros tipos de excessos, a gente bloqueia muitas capacidades psíquicas do nosso próprio espírito em estar recebendo aquilo ali, aquelas energias, justamente pelo desarranjo orgânico que determinada alimentação causa. Agora, eu não estou falando aqui para que deixe de comer carne. A gente sabe que a alimentação vegetariana ela vai ser a alimentação do futuro. A alimentação vegetariana, conforme as pessoas forem se conscientizando dentro da sua marcha evolutiva, a abolição da carne ela vai ser uma consequência natural. Assim como o homem primitivo ele comia carne semicrua, né? Ele matava o animal e com o tempo a alimentação veio se aprimorando nesse sentido, daqui a alguns anos a carne também ela vai ser abolida. Não porque eu já evoluí, mas por escolha pessoal mesmo, eu já cortei a carne do meu cardápio, né? E eu me sinto bem com isso. Agora, isso vai variar também de organismo para organismo, né? Tem até um estudo que fala que a falta da carne ela vai ter um impacto diferenciado no organismo dependendo do nosso tipo sanguíneo. Tem um estudo que levanta essa hipótese do tipo sanguíneo ter relação maior ou menor com a nossa necessidade de alimentar carne. Eu tive a sorte eu já reencarnei sem gostar tanto. Quando minha mãe colocava para mim, era pequena, a carne no prato, eu separava de canto e aí eu era obrigado a comer. Aí eu completei 18 anos, fiquei grandinho e falei assim, não, agora eu vou abandonar. E aí abandonei a carne. Evidentemente que eu tenho que substituir, porque a carne tem algumas proteínas que outros alimentos não podem me proporcionar. Assim, a alimentação natural não pode me proporcionar. Então eu tenho que correr atrás de uma proteína para que eu possa não ter nenhum tipo de carência aí, de fraqueza na minha vida comum. Então essa questão do tratamento espiritual em si se deve por causa disso, para que a gente não adquira esse peso psíquico, essa descompensação orgânica, num momento em que se requer a harmonia tanto física como mental. Então é uma coisa muito curiosa, porque dentro da nossa marcha evolutiva, desde o homem primitivo até agora, o Dr. Inácio Ferreira, um espírito conhecido, ele diz o seguinte, que daqui a uns anos, 800, 1000 anos, o homem vai ter um estômago menor, por consequência também um intestino menor, em vez de ir no banheiro uma vez todo dia, ele vai passar aí uma vez por semana, porque esse próprio aprimoramento espiritual se reflete no corpo físico. Então é só a gente fazer uma análise histórica do homem primitivo que tinha os dentes maiores na boca e mais pontiagudos pelas necessidades que eles tinham de caçar,
de romper ali a carne crua de uma presa, tinha as mãos maiores porque precisava subir em árvore, e a evolução foi fazendo com que ocorresse uma mudança também a nível orgânico. Então, daqui a 800 mil anos, a nossa constituição física ela vai ser diferente da nossa constituição física atual também. E em vez da gente ir num banheiro uma vez por dia, ou duas, a gente vai passar aí uma vez por semana, né? Como já tem gente aí indo só uma vez por semana, né? O que significa dizer, tá, gente, que quem vai muito no banheiro é espírito atrasado, tá? É espírito imperfeito. Brincadeira. Mas é justamente essa evolução que vai proporcionando modos de vida diferenciados, né, que se refletem, de certa forma, no nosso corpo físico. Minha mãe era médium, e eu posso ser médium hereditário? Isso eu já cheguei a conversar com a entidade quando criança. O Jomar já falou sobre a questão da mediunidade, eu gostaria de falar mais sobre esse assunto. A questão é o seguinte, André Luiz, ele diz que, para explicar a questão da sensibilidade mediúnica de ser médium, ele diz o seguinte, no palavreado técnico, é uma descompensação vibratória. O que quer dizer isso? O perispírito, o corpo físico. Quando o perispírito está encaixado perfeitamente no corpo físico e as amarras são muito fortes, a pessoa não sentirá presença nenhuma de espírito. Pode ser influenciado, mas não sentirá a presença de forma nenhuma de qualquer entidade espiritual, mas pode ser influenciada. Acontece que tem muitas pessoas que são tão materializadas, tão materialistas, existe a mediunidade natural. À medida que o indivíduo, como o Jomar já falou, à medida que o ser vai evoluindo, automaticamente ele vai se desligando, o interesse dele com a matéria já se torna menor. E o perispírito fica mais relaxado do corpo físico, ele fica mais o quê? Expansivo, mais bambo. Isso que deixa a sensibilidade de registrar o outro plano, ou as entidades que estão ali. Mas, o que a engenharia, vamos dizer, cósmica, para a questão da mediunidade artificial? No plano espiritual, quando o indivíduo é muito ligado à matéria e o interesse dele é exclusivamente material, como uma questão didática para começar a desviar a atenção desse indivíduo materialista, materializado, para as coisas mais espiritualizadas, eles conseguem fazer um arranjo de bambear, de afrouxar os laços do perispírito com o corpo físico, aí proporciona o quê? A sensibilidade de registrar. Só que tem que esse indivíduo, ele é tão o quê? Desarmonizado, ele vai sofrer, ele vai ter as consequências da sua condição inferiorizada com a ligação com entidades nada agradáveis. Mas quando uma pessoa está desequilibrada, sente isso, aonde ela vai fazer? Ela vai procurar o quê? Ela vai procurar a casa espírita, vai procurar conhecer o que está acontecendo com ela. É uma forma de chamar a atenção de um ser para a área mediúnica, para assuntos espirituais, para que a pessoa possa crescer. Mediunidade, ela não é hereditária, vai depender de cada indivíduo, do seu potencial, da sua necessidade de ter essa sensibilidade além dos 5 sentidos. Mas essa sensibilidade, ela pode ser provocada artificialmente. Exemplo, quando o indivíduo fica muito tempo sem alimentação adequada, o que acontece? Fica enfraquecida, o perispírito automaticamente ele vai ficar mais bambo, os laços do perispírito com o corpo físico vão ficar mais frouxos. E ele proporciona, então, uma certa sensibilidade de percepção das entidades do plano espiritual, né? Do mundo espiritual.
Existe também a ingestão de produtos químicos, vamos dizer, o álcool, o que o pessoal aí usa, né? Dependência química, isso também afrouxa os laços do perispírito com o corpo físico. Pode proporcionar à pessoa contatos nada agradáveis com o plano espiritual, devido à condição, né, negativa e de ligação com entidades que não vão trazer benefício para a pessoa. À medida que a pessoa vai envelhecendo também, o que vai acontecendo? O perispírito vai afrouxando também, vai ficando mais bambo, menos ligações com o corpo físico, e a pessoa automaticamente passa a registrar o plano extrafísico. Vai chegando a um certo ponto que ela está passando, pondo o pé na outra dimensão, para o outro lado, automaticamente, naturalmente. Tá? E começa a ver os parentes desencarnados. Hoje a minha mãe apareceu aqui, meu pai estava aqui de lado da minha cama. E as pessoas, nossa, a pessoa está ficando doida, não está, né? Não está funcionando na cabeça. Que nada, ela já está o quê? Com o perispírito mais afrouxado e já percebendo o plano espiritual. Boa noite. Casos de casa mal assombrada. Pessoas que morreram e aparecem como nos filmes. Tem algum tipo de relação com o espiritismo? O que vocês acham? Tem? O espiritismo nasceu exatamente para dar uma explicação a esses fenômenos. Esses fatos que sempre aconteceram em toda a história da humanidade são reais, porque senão não chegariam até nós. Então, por exemplo, na Alemanha, né, tem um poltergeist, que é esses casos assim. Nos Estados Unidos tem. Qualquer lugar do mundo se conta, né? Aqui no Brasil, casa mal assombrada, né? Você chega lá, começa a dar uns arrepios, não sei, você já fica com medo. Né, acontecem uns fenômenos esquisitos, né? As cadeiras caem, as coisas acontecem, sem razão de explicação por quê. Então, isso sempre aconteceu. E, igual o Arley falou, né, em toda a história tem gente, por exemplo, que quando criança lembra de outras vidas, conta para o pai, conta para a mãe, reencarnação, conta que viu alguém desencarnado, sonha com alguém que já morreu dando um recado. Esses fenômenos sempre aconteceram, são fatos. Não são fatos assim, cotidianos, que acontecem a toda hora. Mas também não são fatos sobrenaturais. São fatos naturais. Estão dentro da natureza. Não são fatos comuns, são fatos incomuns, mais raros. Mas sempre aconteceram. Então, no século XVIII, houve uma invasão desses fatos lá na França. Começou nos Estados Unidos em 1848 e em 1850 a França já estava tomada por esses fatos, que virou brincadeira de salão, chamado as mesas girantes. Então, a alta sociedade da França, lá em Paris, se reunia à noite e todo mundo sentava em volta de uma mesa, colocava a mão na mesa e a mesa ficava girando e batendo, uma mesinha em cima de uma mesa maior, batendo as pernas. Ficou conhecido como mesas girantes. Mas, na verdade, elas não só giravam, mas conversavam. Você tinha um alfabeto ali e ela falava através de batidas, ou se não, se mexia e indicava letras. E um pedagogo francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ficou curioso e começou a investigar esse fenômeno. E foi na investigação desse fenômeno que, em 1857, esse pedagogo escreveu o primeiro livro espírita do mundo, o Livro dos Espíritos.
e escolheu o nome de Allan Kardec para assinar esse livro, porque ele já era muito conhecido, ele preferia um nome anônimo, exatamente para que o peso do nome dele não influenciasse naquela obra. Ele queria que a obra fosse um sucesso pelo próprio teor. E essa obra tem 1019? Livro dos Espíritos, 1021? 1000 e algumas perguntas, 1021 perguntas, dirigida aos espíritos, porque quando se perguntou para essas mesas o que elas eram, elas mesmas responderam: nós somos espíritos que uma vez habitamos os corpos como vocês habitam hoje. Então elas se intitularam espíritos. Eram os espíritos que estavam fazendo aquele movimento ali para nos despertar, porque era o momento de dar à luz aos conhecimentos que explicariam tudo isso aqui. Então o Espiritismo vai explicar esse fenômeno. Provavelmente, se o fenômeno é real, se não é brincadeira, se não é filme de fazer medo na gente, né? Porque tem filme aí, não pode acreditar nos filmes e nas novelas que estão aparecendo aí, como se tudo aquilo fosse real, não. Muita coisa ali é da imaginação. O trabalho do Espiritismo foi exatamente pegar o que é real e o que não é real. E estudar que, muitas vezes, tem um espírito ali que está sofrendo, um sofredor, ou um espírito que está querendo vingança, ou algum motivo que aquilo está acontecendo. Agora, tudo isso, todos esses fenômenos, vêm provar algumas leis divinas, algumas leis que não são sobrenaturais, são naturais, mas que eram desconhecidas. Como, por exemplo, a reencarnação, que estava há muito tempo esquecida aqui no Ocidente. Lá no Oriente, não. Lá no Oriente sempre acreditaram na reencarnação por causa dos fatos. Aqui no Ocidente, por uma questão histórica, estava muito esquecida. Como, por exemplo, a comunicação dos espíritos com os encarnados, com nós aqui, a mediunidade, o intercâmbio mediúnico. É uma lei da natureza. Sempre houve, sempre vai haver, e não é posse do Espiritismo. É uma lei. O Espiritismo só veio estudar essa lei. Tanto é que não é só dentro do Espiritismo que tem o fenômeno mediúnico. Várias igrejas, várias outras religiões têm o fenômeno mediúnico. Utilizam do fenômeno mediúnico. Então, o Espiritismo, inicialmente, foi a ciência que veio estudar os espíritos, a relação dos espíritos conosco, e foi avançando, avançando, até chegar no nível que nós estamos hoje. Se nossa meta é Jesus, é necessário mesmo sabermos como Kardec explicou a diferença que existe entre alma e espírito. Alma é o espírito encarnado e o espírito é a alma desencarnada, e muitas outras definições. Não nos bastam os exemplos de Jesus e as leis divinas? Reiteramos que, na Bíblia, geralmente espírito e alma são frequentemente sinônimos. Mas vimos também que pode não ser sempre assim, certo? Bom, qual a importância desses conceitos de alma e espírito, então? A primeira frase do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso nos quer dizer algo bastante significativo. Por quê? Conforme o homem ele foi evoluindo e ele foi se desenvolvendo intelectualmente, né, os seus anseios passaram a ser maiores, a sua busca por respostas, aquela fé engessada da Idade Média passou a não satisfazer mais os anseios da razão,
porque o homem ele já começou a se questionar sobre verdades melhor esclarecidas, ou seja, o homem não se satisfazia mais com as explicações de uma determinada época. Então, é muito simples, não é tão simples a gente falar que todas as verdades estão no Evangelho de Jesus e pronto. Mesmo porque todos os ensinamentos do Cristo, eles são de origem atemporal, ou seja, são ensinamentos que o tempo ele não vai conseguir abalar. Mas a interpretação desses mesmos ensinamentos, elas vão se renovando, conforme a razão humana fosse aprimorando, conforme a nossa capacidade de inteligência também fosse desenvolvendo. Então, até tem um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele fala o seguinte, que mede-se a inteligência de um homem pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Então, é justamente pelo número de incertezas, por esses nossos anseios que a gente tem da busca pela verdade, é que a gente vai se provar realmente seres racionais, pessoas inteligentes. E para que essa razão ela seja saciada, é preciso com que novas explicações chegassem até a humanidade. E aí entra o papel da doutrina espírita e o trabalho de Allan Kardec, da qual o Jomar estava citando aqui. O de saciar os anseios evolutivos que a humanidade atual possui. Então, ou seja, aqueles ensinamentos de antes a gente já descarta. Hoje é preciso esclarecimentos novos, a fim de que a gente possa reforçar a nossa fé. Então, essa definição de alma, essa definição de espírito, assim como outros conceitos mais, eles são de suma importância para a fortaleza da nossa fé, para a estruturação dessa fé que nos move. Então, tem até o filósofo Montesquieu, Barão de Montesquieu, que ele fala o seguinte, que só se conhece aquilo que se vive. Então, será mesmo que a gente já conhece o Evangelho e está tudo certo? Não. Por isso que é preciso que venham novas explicações, novos esclarecimentos a respeito desse manancial luminoso, desse roteiro para a nossa evolução. Chico Xavier, geralmente as pessoas chegavam para ele falando assim, Chico, e aí, tem alguma novidade no mundo espiritual? Chico, e aí, tem alguma novidade? Todo mundo querendo saber de novidade do mundo espiritual, todo mundo curioso, querendo saber algo novo. E o Chico falava assim, a novidade que a gente tem é o Evangelho. É a grande novidade. Porque até hoje a gente está tentando compreender isso daí. Então, essa novidade que consiste esse roteiro, esse compêndio ético que Jesus legou para a humanidade, ele ainda vai requerer algum tempo até a gente penetrar a essência desses ensinamentos. E para que a gente possa penetrar a essência desses ensinamentos, é preciso novos esclarecimentos, é preciso que a nossa razão se fortaleça, a nossa inteligência também, a fim de que a gente possa se entregar com mais profundidade a esses estudos e melhor compreendê-los. Muito bom, né, gente? A gente escuta Kant, Montesquieu, é uma aula de filosofia aqui, ó. Mas eu queria lembrar, desculpa assim, complementar a sua questão, Ives, mas o próprio Jesus falou isso. Ele falou que não ensinou tudo e que mandaria outro Consolador para relembrar tudo que ele havia dito e ensinar mais coisa. Então, o próprio Jesus já deu esse caminho. E eu fico tentando pensar assim, como é que a gente ia entender Jesus sem Espiritismo? Sem os Espíritos explicando para nós o que significa, por exemplo, bem-aventurados os simples? Isso antes dos Espíritos explicar para nós que era a humildade e explicar o verdadeiro sentido da humildade, a gente talvez ia querer ficar ignorante a vida toda, bem-aventurados simples. E não era isso que Jesus queria ensinar, era outra coisa. Então, hoje eu fico vendo a importância do Evangelho segundo o Espiritismo, é quando os Espíritos explicam aquilo que antes era enigmático e incompreensível em Jesus.
Então, ele realmente explica de uma forma assim que a gente hoje consegue enxergar toda a beleza e toda a superioridade desse mestre inesquecível, que é o mestre Nazareno, Jesus. Sempre tem espírito nascendo? É interessante essa pergunta, né? Afirmo para vocês que sim. Deus nunca deixou de criar. É tão interessante isso, só para vocês terem uma ideia, a abrangência dessa criação. Uma palavra que nós podemos colocar para vocês, mônada. Que palavra é essa, mônada? É aquilo que futuramente vai ser o espírito. Primeiramente, ela não tem aquela inteligência, ela não tem aquela racionalidade, ela não está individualizada, mas será o futuro espírito. E essa mônada, ela começa a estagiar o seu processo de caminhada, provavelmente muito antes da matéria. Mas pelas informações, nós vamos começar pela matéria. Começa a estagiar lá na estrutura atômica dos átomos, né? Dali, ele começa a ir para o reino mineral, depois para o vegetal, vai cada vez ficando mais complexa. Esse princípio espiritual, que ainda não podemos chamar de espírito, tá? Depois passa para o reino animal, aí já começa a se individualizar o cão, o boi, os animais, já o processo de individualização, até chegar no reino hominal, que é o homem, né? Anteriormente nós podemos chamar de espírito inteligente, né? Princípio inteligente. Interessante que entre essa mônada, quando ele começa a estagiar, e já lá nos insetos, vamos dizer assim, existe, vocês já viram falar de espíritos grupo? Hein? Aonde não houve ainda a individualização. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a abelha é um espírito grupo. Ainda não está individualizada. A coletividade da abelha, todos, é como se fosse um computador, o mainframe, vamos dizer, o computador central, ligados a ele os periféricos. Os periféricos são as abelhas, que vai enriquecendo o todo. Com o tempo, esse todo vai crescendo, vai se aprimorando, né, pelas experiências, começa a individualização. É muito interessante esse estudo, até chegar no que somos hoje, né? Espíritos já individualizados em processo cada vez mais abrangente de consciência. Mas Deus nunca deixou de criar. Nesse instante está nascendo novas consciências, mas Ele não cria o indivíduo já com consciência e já da forma como nós estamos aqui presentes. Começa no átomo. O anjo começou aonde? No átomo. Há uma escala evolutiva, há um processo de aperfeiçoamento. É a questão da evolução. O anjo veio do átomo, passou por isso, essa carreira, essa fieira evolutiva. E pode acontecer do espírito morrer, a centelha que Deus acendeu jamais se apaga. Ele não erra. Ele não cria para desmanchar, para desfazer. O filho que criou vai ser herdeiro do universo extremamente consciente de si e do que o cerca. Creio, não vi ainda, dizem de uma segunda morte, mas isso é apenas uma hipótese, coisa que se fala por aí, mas, no nosso entendimento, pelas pesquisas, pelas informações que os espíritos nos passam, jamais morreremos. Estamos de pé, em caminhada evolutiva, cada vez mais consciente, cada vez mais felizes. E nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo inteiro. Olha que privilégio, meus irmãos. Que coisa fantástica. Eu estou vendo aqui
companheiros que vão eternamente crescer e evoluir e ser felizes. É muito bom isso aí, essa certeza. Jamais morreremos. A gente fica ansioso aqui, porque tem ainda umas 4, 5 perguntas para responder, e a Mariana ali já levantou a plaquinha de 5 minutos, né? Agora deve ser uns 3 minutos que faltam. Então, nós vamos tentar aqui sintetizar ao máximo, para ver se eu consigo responder essas duas, e o Ives consegue responder mais uma, só para a pessoa não ir com dúvida para casa. A primeira é o seguinte: os objetos possuem assinatura energética? Me refiro à capacidade de absorver energia negativa ou positiva pelo contato com as pessoas. É uma pergunta que exigiria mais tempo, mas a resposta é sim. Por isso que nós usamos água fluidificada. Ela vai receber essas energias positivas e vai conseguir reter isso. Então, os objetos também, na sua determinada. Existe, inclusive, uma mediunidade muito estudada que chama psicometria, que, com mais tempo, depois nós podemos falar disso. E a segunda é uma pergunta um pouco longa, eu não vou ler toda, mas fala sobre as divisões das doutrinas. Fala da divisão do catolicismo, fala de divisões de outras doutrinas que tiveram aí, e termina perguntando se cada um tem a sua própria verdade. Cada um, a partir do momento que tem o conhecimento e o livre-arbítrio, ele tem condições de interpretar os conhecimentos, interpretar Jesus, interpretar Allan Kardec, mas nem por isso precisa ter divisões, né? A gente tem que ter o respeito, a alteridade e saber conviver com essas diferenças de interpretações. Isso é natural, é comum. O que a gente não pode é cair em crenças de ilusões, em crenças de fanatismo, de radicalismo, onde a gente acaba criando ódio, guerra, em função de uma crença que pode até não ser real. Então, a gente tem que buscar sempre o fundamento racional da razoabilidade e os valores que nos sustentam, como da paz, da ética, né, da alteridade, que é tão importante, e vários outros. Ives, 1 minuto para você. Eu vou responder aqui bem rápido, apesar da capacidade de sintetizar nunca ter sido meu forte. Aqui, tenho procurado evitar o álcool, tomar cerveja sem álcool. Já é um bom começo, um extraordinário. Porque acontece o seguinte, quando a pessoa é acostumada, por exemplo, assim, a tomar cerveja, existem 2 formas de apego. O apego ao sabor em si ali da cevada, e o apego à sensação, ao entorpecimento. Então, quando você tira a cerveja com álcool, você já está se livrando dessa sensação de entorpecimento, ou seja, você já não vai correr o risco mais de pegar um carro e, pelo fato de estar alterado, sofrer um acidente. Você já vai evitar 70%, aliás, quase 100% dos inconvenientes que o álcool é capaz de proporcionar. Então, quando você abole aí, primeiramente, o álcool em si da cerveja, você já está num grande passo a fim de que você possa abandonar por completo ali e não fique nenhuma reminiscência de algum vício que, porventura, você venha a ter. Então, é importante isso porque, inclusive, com relação ao cigarro, quem está pretendendo parar de fumar, o que se aconselha é que não corte de uma vez. Por exemplo, se a pessoa fuma um maço por dia, aí ela vai e corta de uma vez, é muito mais difícil ela manter aquela firmeza de comportamento do que ela baixar para 10 cigarros, depois ela ia baixar para 5 e gradativamente ela ia abolindo isso. Então, quando você corta de uma vez, às vezes você tem uma recaída, se sente frustrado pelo fato de não ter conseguido e aí se entrega. Aí você parece que perde força, porque você tentou parar uma vez, cortando de uma vez, aí não conseguiu.
aí a sua frustração vem dobrada, você começa, aí que você se entrega mesmo. Ao passo que você, abandonando por etapas aquela viciação, diminuindo ou então cortando o álcool da bebida alcoólica, aí você já começa nesse processo de libertação dos vícios. Obrigado.